Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos no nome poderoso de Jesus Cristo que estamos guardados, estamos livres de tudo aquilo, Senhor, que pode nos prender. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Oramos agora para que haja uma intervenção na vida dessa pessoa do céu. Sim, toque-os, Jesus, com o teu poder. Toca, Senhor, nas suas finanças, toca na sua saúde, toca no seu casamento, toca na vida dos seus filhos. Fazemos uma oração especial neste momento pelos filhos, Pai, para que o Senhor livre eles de toda má influência, de todo mau negócio, livre eles, Pai, de toda a maldade desse mundo, de toda a inveja. Oramos também pela salvação dos filhos, para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que a Tua boa e doce voz guie a nossa vida. E te pedimos, toca-nos com o Teu poder e declaramos, o Deus do impossível já está preparando tudo em nossa vida. O Deus do impossível já está preparando as boas conexões. O Deus do impossível já está preparando a boa provisão. O Deus do impossível já está operando um milagre na saúde, no corpo físico dessa pessoa. Senhor Jesus, toque na vida dessa pessoa. Eu oro para que todo jugo, todo peso espiritual, tudo aquilo, Pai, que trouxe um cansaço durante o dia para ela, que seja removido agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Meu Pai, traz um renovo sobre essa pessoa que está vindo do seu trabalho agora ou já chegou em casa e que está cansada, está sem forças, está sem ânimo, que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre ela. Também oro, Senhor, para que o Senhor guarde essa família durante a noite. A Tua palavra diz que o Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. Senhor, nós declaramos aqui a nossa confiança em Ti. Sim, Jesus, confiamos em Ti, confiamos no Teu trabalhar, confiamos no Teu livramento, confiamos que o Senhor está cuidando de cada coisa em nossa vida. Por isso, não temeremos, Pai. Em o nome de Jesus, não temeremos, porque o Senhor está conosco. Aleluia, aleluia, o Senhor está conosco. Nos dê a Tua força, Pai. Nos dê a capacitação que precisamos para viver o plano de Deus. Oramos, Pai, pedindo ao Senhor, revela a nós o Teu plano, revela a nós o Teu propósito, porque queremos caminhar no Teu plano, queremos caminhar no Teu propósito. Doce amado Espírito Santo, consagramos essa noite a Ti e pedimos a Tua bênção. Em o nome de Jesus Cristo, fala conosco. Acampa Teus anjos ao redor dessa casa. Guarda, Senhor, as crianças, guarda a família, que toda briga, toda discussão, todo desrespeito, todo espírito de contenda, de miséria, de ruína, seja agora desfeito, desbaratado desta casa, em o nome de Jesus Cristo. E declaramos os Salmos 91 sobre Ti, que todas as bênçãos dos Salmos 91 toquem em todas as áreas da tua vida, no nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra.
Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro. Porque ele conhece o meu nome, quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Diga assim comigo: eu recebo todas as bênçãos desse Salmo 91 em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Você tem que entender que muitas das orações e das palavras proféticas que nós liberamos aqui têm um grande efeito sobre a tua vida. Nós não estamos aqui, sabe, apenas fazendo repetições, não. Nós oramos ao Senhor, nós buscamos as direções do Senhor e nós recebemos dessas palavras proféticas que sim, estão mexendo aí na tua vida. Sim, estão mexendo. Você crê? Eu creio. Deixa eu dar alguns testemunhos aqui para você. Eu gosto muito de compartilhar os testemunhos para as pessoas verem o que Deus está fazendo. Eu recebi o testemunho da Márcia e ela escreveu assim: no dia 12 de fevereiro de 25, eu fui demitida injustamente da empresa na qual trabalhei por 31 anos. Tive uma audiência no dia 11 de novembro de 25, que seria a única. 5 meses depois entrei na campanha O Altar Tem Resposta com toda a minha fé. E você fez essa campanha na segunda-feira, eu recebi um comunicado informando que fui reintegrada na empresa. No dia seguinte, fiz o exame admissional, toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor. Agradeço a Deus pela sua vida e pela sua família. Glória a Deus, Márcia. Deus reverteu, na verdade, né? Deus reverteu algo na tua vida. É isso que eu digo. Tudo que a gente coloca nas mãos de Deus recebe interferência do céu. O que você deixa de orar não está tendo interferência do céu. O que você deixa de orar. Por isso que a gente tem que orar sobre tudo. A Bíblia nos aconselha orar sem cessar. Esse conselho da palavra não é que você fique 24 horas orando, mas a Bíblia diz que tudo você tem que colocar em oração. Tudo na nossa vida tem que estar debaixo da interferência do céu. Amém? E isso só acontece quando a gente ora, tá? Também recebi o testemunho da Benedita. Ela escreveu assim: eu venho contar um testemunho. Já fazia alguns meses que minha filha estava desempregada e na carta para Deus eu estava orando, sempre escrevendo o nome dela e crendo no milagre. Antes mesmo de terminar o propósito da carta, ela foi chamada para trabalhar na sua área e ainda por cima bem próximo da casa dela. Também quero testemunhar outro livramento. Minha filha estava lavando roupa quando de repente o Espírito Santo a lembrou de ir ver a filhinha, apenas de 3 aninhos. Quando avistou a filha, ela tinha subido em uma cadeira e passado várias vezes uma fita durex grossa no pescoço. Já estava roxinha se debatendo, totalmente sem forças e sem fôlego. Mas o Senhor Jesus está vivo e salvou a vida dela. Minha filha conseguiu alcançá-la ainda com vida e tirar a fita. Todos os dias escrevo o nome dela nas orações. Gratidão, Espírito Santo. Aleluia. Meu Deus, irmã Benedita, que livramento do Senhor. Que livramento do Senhor, que coisa incrível. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus. Você viu como Deus fala? Olha que maravilha, gente, como Deus fala. A filha dela estava lá lavando roupa, né, na máquina de lavar, e o Senhor colocou no coração dela de lá ver a filhinha, de 3 aninhos. Olha o livramento do acidente. Livramento do acidente. O Deus é maravilhoso. Você pode dar um glória a Deus aí? Recebi o testemunho também da Isley. Ela escreveu assim, não sei se é assim que pronuncia teu nome, tá? Então já peço desculpa. Graça e paz, comecei a apresentar minha irmã em suas orações. Ela é casada, não tinha filhos e a médica havia dito que o útero dela era infantil e que só poderia engravidar com tratamento. Mas as minhas orações foram ouvidas pelo Todo-Poderoso. Recebi uma notícia maravilhosa para a glória de Deus. Ela veio me contar que está grávida. Glória a Deus, estou muito feliz. Glória a Deus, Deus é fiel. Amém? Mais uma mulher grávida para a glória de Deus. Jesus cura, Jesus intervém. Por isso eu quero pedir a você que está aqui nessa oração, olha quantas pessoas estão sendo abençoadas, quantos benefícios.
né? Quanta coisa maravilhosa Deus está fazendo aqui. Por isso, deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza, você pode fazer isso. E me ajuda a compartilhar. Seja um canal de Deus. Manda aí para 10, para 20, para 100, para 1000, para 10 mil. Para o máximo de pessoas que você puder essa oração. Alguém próximo de você vai ser abençoado hoje, através do teu compartilhamento. Amém? Seja um canal de Deus. Seja um canal de Deus. Eu quero fazer uma oração especial. Seja quem for que está sentindo uma dor, certo? Ou se você sente frequentemente uma dor aqui embaixo do coração, do lado esquerdo, eu quero declarar saúde sobre você. Amém? Quero declarar saúde sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Oro pela cura total e completa aí, no seu coração. Se é um problema no seio, eu declaro saúde sobre você, em nome de Jesus. Eu quero hoje compartilhar uma palavra sobre a importância de nós protegermos a paz na nossa vida. Uma pessoa sem paz é uma pessoa que gasta muita energia. É uma pessoa que está muitas vezes cansada, tensa, irritada, porque ela não está protegendo a sua paz. A Bíblia diz em Isaías 26:3: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Uma pergunta para vocês: a mente de vocês está firme em Deus? Está pensando em Deus aí? Está colocando mais Deus na frente da tua vida? Sabe por quê? Porque nem todo dia vai ser perfeito, né? Talvez hoje você saiu de casa pensando que tudo ia correr normalmente e aconteceu várias situações e que fez com que o dia não fosse perfeito. Nem todo mundo vai te tratar bem, nem todo plano vai acontecer do jeito que você imaginou, mas existe uma decisão que você pode tomar antes do problema chegar. Eu não vou perder a minha paz por causa disso. Muitas vezes eu estava na santa paz do Senhor e vinha uma notícia ou acontecia uma situação, sabe? E eu perdia totalmente ali a minha alegria, perdia a minha paz. O dia podia ter sido, sabe, 99% de bênção. Aquele 1% amargava meu dia. Até que eu decidi fazer o seguinte: toda vez que vem um assunto que me preocupa, que tira a minha alegria, que me distrai aqui na minha cabeça, eu faço uma coisa: eu paro o que eu estou fazendo e eu vou orar. Eu vou orar e vou colocar na mão de Deus, porque eu aprendi o que muita gente não aprendeu ainda e que eu estou sempre batendo na tecla aqui. Eu aprendi a orar sobre tudo. Eu aprendi a orar sobre tudo. E um detalhe: eu tenho meu tempo de oração de manhã, tá? Mas não importa o horário do dia, se eu tiver que fazer uma outra oração, eu entro num banheiro, eu entro aonde for, eu dobro o meu joelho e eu coloco aquilo diante de Deus. Porque a gente não controla tudo que acontece na vida da gente, mas Deus tem o poder de controlar tudo. Então eu coloco tudo na mão de Deus. Eu digo: Senhor, isso está nas tuas mãos, e descanso. Eu tenho aprendido assim, porque nós não podemos gastar a nossa vida preocupados. Não podemos gastar nosso tempo preciosíssimo, irritado, distraído, pensando um monte de coisa na cabeça da gente. Nós temos que eliminar isso através da oração. A paz é uma das maiores riquezas que Deus nos dá. Escreve aqui nos comentários: sou rico de paz. Escreve aí: sou rico de paz. É uma riqueza. A paz é uma riqueza. Certo? Não adianta o homem ter o mundo inteiro. Não importa, sabe, se alguém tem helicóptero, tem avião a jato, tem mansão, tem castelo em tudo que é lugar do mundo. Se não tem paz, essa pessoa é literalmente pobre de espírito. E a pobreza de espírito vai trazer uma vida terrível. Uma vida que não é uma vida abençoada. Por isso, você precisa proteger a sua paz. E eu vou dar aqui algumas dicas para proteger a paz. E a primeira dica é: leve sempre o step da paz. Como assim o step da paz? Todo carro tem step, não é verdade? Para que serve o step? Furou o pneu? Coloca o step ali, certo? Usa o macaco, macaqueia o carro ali, troca o pneu. Assim como o carro precisa de um pneu reserva, a alma precisa de uma decisão reserva. Você não acorda esperando problemas.
mas precisa estar preparado caso eles apareçam. A Bíblia diz, no Salmo 118, eu gosto muito desse salmo, verso 24, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ou seja, a Bíblia diz, o meu dia ele já foi preparado por Deus. E diz, alegremo-nos e regozijemos nele. Não é para viver triste. Porque é a coisa mais incrível, gente. Mas tem gente que carrega problema pra gente. Ou seja, você está na santa paz do Senhor e vem alguém com problema dela, não é problema seu, é problema dela e ela quer transferir para você. Eu não aceito mais que pessoas transfiram o problema delas para mim. E eu acredito numa coisa, cada um tem seus problemas aqui nessa vida. Cada um tem seus problemas. A minha vida não é perfeita. Eu tenho meus desafios. Eu tenho dias que, sabe, eu também busco a Deus muito para que aquele dia seja um dia abençoado, porque eu sei dos desafios. Sabe, eu sei, a segunda-feira nem sempre é uma segunda-feira simples, para algumas pessoas para mim, às vezes é desafiador, porque eu já venho cansado de uma outra semana. Então eu entendo o seguinte, que se eu carregar o problema de todo mundo nas costas, isso aí vai me colocar para baixo do chão, vai me enterrar para o chão. Então eu não aceito com que uma pessoa empurre o problema dela para mim. Eu aprendi uma coisa, não importa o que aconteça, eu escolho permanecer em paz, certo? Se alguém for rude comigo, eu não vou parar na beira da estrada emocional. Se algo atrasar, eu não vou entregar meu dia à irritação, eu vou lidar com aquilo. E se alguém me decepcionar, eu vou usar o step da paz para continuar. O que acontece é que você fica travado no dia, travado em um momento da vida, em uma jornada da vida, porque algo aconteceu. Você tem que carregar o step da paz junto com você. Ou seja, vou trocar o pneu e vou continuar, entregar na mão de Deus, eu vou entregar isso na mão de Deus que aconteceu comigo, porque eu vou dizer uma coisa para você, as afrontas existem, as perseguições existem, os dias que você não sabe o que fazer, esses dias existem, mas nós devemos aprender a carregar o step da paz. Senhor, eu entrego isso nas tuas mãos e vou continuar. Tem gente que fica o dia inteiro memorizando, parece o problema. Sabe, ela fica concentrada naquilo que aconteceu. Enquanto você ficar concentrado no que aconteceu, você não vive o restante do que Deus tem para a tua vida. Vai gastando a tua vida assim com preocupação para ver onde que vai parar. Vai gastando a tua vida. Vai permitindo que as pessoas, olha só, vai permitindo que as pessoas estejam sempre colocando os problemas delas para você resolver, para ver onde você vai parar. Porque eu já vi isso muito acontecer várias vezes na vida, ao longo da minha vida eu vi isso acontecer. Ninguém me contou, eu vi acontecer. Os outros vêm e eles vêm, parece com aqueles caminhão caçamba. Descarregam todo tipo de problema em cima de você e deixam você resolvendo o problema deles. Aí eles descarregam um problema em cima de você, eles continuam na vida e você fica travado ali. Não é a vontade de Deus que você viva resolvendo o problema dos outros. Você tem que dizer para as pessoas, você tem que mostrar o caminho que você faz. Qual que é o caminho que eu faço? Eu entrego a Deus e continuo. Eu não posso resolver o teu problema. Eu não posso ficar envolvido no teu problema. Isso me trava. Isso impede, sabe? Muitas vezes a gente gasta a nossa vida. Gasta a nossa vida com o problema dos outros. Deus está falando com alguém que está aqui, que passa o dia inteiro resolvendo o problema dos outros. E Deus está dizendo para você, você está infeliz, você está triste, você está cansado, porque é isso que você faz. Você é forte para os outros, você resolve o problema para os outros e não vive a vida que Deus tem para a tua vida. Agora, a sua felicidade não é responsabilidade das pessoas. Entenda uma coisa, a Bíblia diz em Jeremias 17, versos 5 e 7, maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia no Senhor. Muitas vezes ficamos frustrados, porque esperamos que os outros nos deem só aquilo que Deus pode nos dar. Queremos que as pessoas nos validem, nos animem, nos compreendam e nunca nos decepcionem.
mas pessoas são humanas, gente é gente. E aonde tiver gente, vai ter problema. Aonde tiver gente, vai ter decepção. Então, seu cônjuge pode falhar, seu chefe pode ser injusto, seu amigo pode não perceber a sua dor, mas Deus, Ele continua sendo a sua fonte. Vamos parar para pensar por um instante só. Quantas vezes a gente interrompe a nossa felicidade por causa dos outros, por causa daquilo que as pessoas fazem contra nós. E a gente fica remoendo aquilo. A gente fica remoendo, a gente fica parado na vida. Ei, segue em frente. Cadê o step da paz? Cadê o step da paz? Troca o pneu e segue em frente. Senhor, entrego nas tuas mãos isso e sigo em frente. Ah, mas era um amigo de 10 anos. Era uma pessoa que eu confiava de 5 anos. Gente, acontece. Gente é gente. Gente é gente. E aonde tiver gente, vai ter, infelizmente, decepção. Todo mundo vai nos decepcionar? Não, mas muita gente vai nos decepcionar. E não é por causa disso que eu vou me fechar para a vida, não é por causa disso que eu vou viver infeliz, não é por causa disso que eu vou perder a minha alegria. Eu tenho que manter a minha paz. Não coloque nas pessoas o peso de manter a sua paz, porque não é as pessoas que nos trazem paz. Aprenda isso e nunca mais esqueça. A paz verdadeira vem de Deus. Ela não vem de coisas e não vem de pessoas. A paz verdadeira vem de Deus. Jesus Cristo é a resposta. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deixo-vos a paz, a minha paz os dou e não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é verdadeira. Vou confiar em Jesus. Vou orar e vou colocar nas mãos de Jesus. Amém? Confie no Senhor. Confie na obra da cruz. Confie na presença do Espírito Santo que está aí na sua vida e que Deus sabe o que está fazendo. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Amém? Amanhã eu quero continuar essa palavra. Tá? Amanhã na oração das 6 eu quero continuar essa palavra. Eu quero continuar essa palavra porque tem mais coisa para eu falar sobre ela aqui em nome de Jesus. Quero lembrar você que quarta-feira eu tenho aula na Academia Kingdom Global. Você que é meu aluno na academia, quarta-feira, 7 horas da manhã, nós temos um encontro marcado aí poderoso e vai ser uma grande bênção. Amém? E mais, se você gostaria de caminhar mais perto da gente, se você gostaria de ser nosso aluno na Academia Kingdom Global, eu digo uma coisa para as pessoas. A Academia Kingdom Global vai abrir os seus horizontes. Vai abrir seus horizontes, porque você vai caminhar, sabe, debaixo daquilo que Deus tem nos ensinado, que é o profético. Por isso, eu convido você a se tornar nosso aluno, a ser uma pessoa profética. Amém? O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. O meu segundo anúncio é que teremos uma escola de profetas presencial aqui em Alphaville, São Paulo. Temos algumas vagas ainda. Você pode chamar a minha equipe e reservar a vaga. Se Deus está falando ao teu coração que você é uma pessoa profética, que você tem que aprender mais a ouvir a voz de Deus e você quer estar nesse ambiente junto com a gente, então entre em contato com a minha equipe e já reserva a sua vaga, ok? Posso orar pela tua vida? Eu quero orar por ti, quero pedir que você me ajude a compartilhar. Mande aí para 10, para 100, para 1000 pessoas essa oração. Seja um canal de Deus, você pode ser um canal de Deus. E você que não deixou a curtida nesse vídeo, por gentileza, deixa aí a tua curtida. Isso ajuda muito, gente. Tá? O YouTube a mandar para mais pessoas essa oração. Posso agora orar pela tua vida? E eu tenho um recado importante também. Na semana que vem eu vou ter lançamento do meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. O primeiro livro que eu lanço sobre metanoia e mentalidade. Eu estou com uma expectativa muito grande, sabe, sobre o que Deus vai fazer através desse livro, Mentalidade de Alto Nível. Lançamento na semana que vem, ok? Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida e te abençoar. Doce e amado Espírito Santo, Tu és o Deus do impossível. Nós queremos orar sobre tudo. Escreve aqui nos comentários agora teu pedido de oração, o que você quer que Deus intervenha. Meu Deus,
eu apresento diante de Ti agora todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. Essa pessoa, meu Deus, que tem situações na vida dela que é impossível de serem resolvidas de forma humana, de forma natural, mas Tu és Deus de milagres. E eu oro agora por um milagre na vida dessa pessoa. Eu oro, Senhor, por milagres na saúde, por milagres na família, por milagres no trabalho, por milagres na venda, por milagres, ó Deus, de transformação, de salvação dentro dessa casa. Tu és o Deus do impossível, Jesus, Tu és o Deus do impossível. Tudo aquilo que tem tirado a paz dessa pessoa, tudo aquilo que tem roubado a alegria dela, tudo aquilo que tem perturbado ela, meu Deus, remove agora. Remove agora todo o desgosto da vida. Remove toda a ansiedade, toda a angústia. E nós oramos colocando nas mãos de Deus toda a injustiça. Oramos colocando nas mãos de Deus a nossa família, o nosso ministério, o projeto de Deus para a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Colocamos tudo diante de Ti e pedimos a bênção do alto. Consagramos essa noite a Ti, para que essa seja uma noite de sinalização do céu, uma noite de resposta do céu, uma noite onde o Senhor esteja trabalhando em nosso favor, em favor da nossa casa, em favor da nossa família. Oramos, Pai, por grandes mudanças. Oramos para que a Tua mão de poder nos conduza e que a Tua voz fale conosco. Senhor, tira toda a ansiedade dessa pessoa, toda a preocupação e traga a ela alegria, traga a ela um ânimo novo, traga a ela paz, que a paz de Jesus Cristo entre agora no peito dessa pessoa, entre no ambiente dela, que a paz entre no quarto dela, que a paz entre no carro dela, que a paz entre no caminho dela, que a paz entre dentro desse escritório, que toda a perturbação que há dentro desse escritório, toda angústia que há dentro desse lugar, todo ataque espiritual que há contra a vida dessa pessoa para que ela permaneça tensa, irritada, perturbada, que ela seja livre agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus, nome sobre todo nome. Através do nome de Jesus somos salvos. Através do nome de Jesus temos a nossa vida transformada. Invocamos o nome de Jesus e pedimos a bênção do Senhor sobre essa pessoa. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, paz e prosperidade para ti e para tua família, em nome de Jesus. Até mais, queridos. Deus abençoe a todos e me ajude a compartilhar. Amém? Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Deus do impossível está tocando tua vida, tua casa, teus negócios e todas as áreas da tua vida. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida e a nossa família. Nos livra do mal, Senhor. Nos livra, Senhor, de toda arma forjada, arquitetada, planejada. Todo o mal em nosso caminho, desfaz agora. Desfaz, Pai, a cilada. Desfaz o laço do passarinheiro. Te pedimos, Pai, coloca as pessoas certas no nosso caminho e tira as pessoas erradas. Coloca as oportunidades certas em nosso caminho e as oportunidades, Pai, que não são do Senhor, tira do nosso caminho e nos dá livramento, Pai. Nós reconhecemos a dependência que temos de Ti. Também oramos para ouvir a voz do amado Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Queremos ser guiados por Ti, direcionados por Ti e queremos a Tua paz. A Tua paz habitando ricamente em nossa vida, em nossa casa. Senhor, nós declaramos que Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor da nossa casa. E queremos ser conduzidos por Ti em todas as coisas. Senhor, colocamos diante do Senhor também as nossas impossibilidades. Colocamos diante de Ti, Senhor, aquilo que somos limitados para resolver, para lidar e pedimos a bênção do Senhor. É a bênção do Senhor que queremos, é a bênção do Senhor que desejamos. Meu Pai, toca com Teu poder na vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Toca agora, Senhor, essa pessoa que está fazendo algum tipo de tratamento de saúde. Eu oro pela cura total dela, a cura completa, no nome de Jesus Cristo. Que o poder restaurador e reparador de Jesus Cristo toque no seu corpo físico, toque na sua vida. Senhor, eu oro agora, declarando por terra
todo tipo de enfermidade, todo tipo de câncer, todo tipo de alergia, todo tipo de fibromialgia. Declaramos saúde total e completa. E eu oro também, Senhor, para que o Senhor traga um despertar na vida de cada pessoa que está aqui te buscando em oração neste momento. Traga um despertar espiritual para aqueles que estão dormindo espiritualmente, para aqueles que estão cansados espiritualmente, que haja um renovo do céu, haja um despertar, haja um toque do Espírito Santo na vida deles. Sim, nós oramos e clamamos no nome de Jesus Cristo. E agora, Senhor, eu declaro o Salmo 91 e as bênçãos deste Salmo 91 sobre essa vida e a sua casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Escreve aqui nos comentários todas as bênçãos dos Salmos 91, eu tomo posse. Escreve aí, todas as bênçãos dos Salmos 91, eu tomo posse. Deus te abençoe, uma boa noite a todos, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Estamos nesse propósito orando para o Deus do impossível. Já coloca aqui nos comentários qual que é a situação que você não está conseguindo resolver. Qual que é a situação que você precisa de uma intervenção, você precisa de um milagre, você precisa de uma ação de Deus na tua vida. Escreve aqui nos comentários. Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui também, deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza. Deixa o teu like, isso ajuda muito, gente. Então eu peço a sua gentileza de você deixar a sua curtida e que você compartilhe essa oração com 10, com 100, com 1000 pessoas, com o máximo de pessoas que você puder. Me ajude a compartilhar. Eu vejo pessoas que querem muito a bênção de Deus, mas elas não aprenderam que o caminho, um dos caminhos para ser mais abençoado é aprender a compartilhar. Sabe por quê? Porque quando você compartilha, você pode estar sendo um canal de Deus para abençoar outra pessoa. Você está plantando na vida de outra pessoa. Então pega o link aqui, manda para um amigo teu, manda para um familiar, manda para alguém que está com alguém da sua casa que está no hospital, está numa UTI, que está lutando por algo. Manda essa oração, manda essa palavra para essa pessoa. Tenho certeza que Deus vai falar com ela. Deus vai falar com ela em nome de Jesus. Amém? E eu quero dar aqui rapidamente alguns testemunhos do que Deus tem feito aqui através das orações e profetizo que logo, logo, se você é novo aqui na oração, você também vai dar o seu testemunho para a glória de Deus. Amém? Eu creio nisso. Olha o testemunho aqui da Inês. Ela escreveu assim: quero testemunhar a cura de 2 cânceres, do meu cunhado Alfredo e da Marciele, minha filha. Minha ex-patroa foi curada do estômago e de dores crônicas no ombro. São muitos testemunhos do que Jesus tem feito. Deus abençoe esse ministério. Glória a Deus, viu? E a Josiana também escreveu para a gente: eu vim contar o meu testemunho. Ano passado foi um ano de muitos desafios na vida financeira, mudança de emprego, carro estragando, aluguel atrasado. Eu acordava de madrugada para orar e todos os dias fazia as orações. Em muitas dessas orações eu tomei posse de que antes do ano acabar um milagre iria acontecer.
E Deus preparou para que eu ganhasse uma causa na justiça, quitasse todas as minhas dívidas. Deus é fiel e sou muito grata por todas as orações e muitos livramentos Deus tem feito na minha vida. A Aline também escreveu assim: eu vim testemunhar a fidelidade de Deus na minha vida. Em fevereiro eu tive paralisia facial por estresse. Eu já orava de manhã e à noite com você. E na semana do ocorrido 2 pessoas testemunharam a restauração também da paralisia. E eu entendi que Deus estava falando comigo para que eu tivesse a mesma fé. Eu orava para obter a cura completa e também muito rápida. Assim Deus foi fiel. A minha recuperação foi tão rápida e perfeita que as pessoas ficaram impressionadas e eu sempre dizia que foi o livramento do Senhor. Obrigado. Desde 2024 acompanho você. Deus me levou aos seus conteúdos e desde então eu sigo tudo, todos os cultos de domingo e compartilho. Deus te abençoe, Aline. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Amém? E eu quero agora compartilhar um ensino muito abençoado com você. Eu creio que eu comecei a falar sobre o poder do silêncio e eu falei de uma coisa interessante hoje na oração da manhã, que promessas atrasam porque a gente fala demais. Falar demais vai atrasar promessas. Falar demais. E se você parar para pensar, por que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto? Muito porque eles falaram demais. Então eu acredito que a gente tem que aprender a falar, mas no tempo certo e falar o que é certo. Tem coisas que não devem ser faladas. Imagina se a gente falasse tudo o que pensasse. Que estrago que ia ser. Então a gente tem que aprender a falar certas coisas e a outras coisas ficar quieto. Se não queremos perder bênçãos que Deus tem para a nossa vida, eu literalmente, eu tenho assumido uma postura nos últimos meses. Isso sempre foi um cuidado meu, mas nos últimos meses eu tenho aumentado essa postura. Tem certos assuntos que eu não quero falar. E se vier falar mal para mim de uma pessoa, eu vou dizer, olha, não quero falar disso. E eu tenho falado, as pessoas próximas de mim sabem, eu tenho falado, porque eu não quero pecar. Eu não quero abrir a minha boca ou ser injusto com uma pessoa, sabe? Às vezes você sabe só um lado da história, não sabe os dois. A gente murmura também, reclama. E somos tão abençoados, e mesmo assim reclamamos, murmuramos. Nós temos que ter cuidado, porque promessas podem estar sendo adiadas porque a gente está falando demais e está falando o que não deve falar. Então é muito importante, sabe, nós mudarmos a forma como estamos falando. Temos que mudar a forma como estamos falando. Essa é uma palavra que eu compartilho no teu coração. Então, eu comecei a falar hoje na oração da manhã sobre o poder do silêncio. Uma das coisas que a gente tem que aprender é que o silêncio, ele precisa também ser uma arma de adoração. A Bíblia nos diz em Jó capítulo 40, verso 4, ponho a mão sobre a minha boca. Olha só o que Jó disse, ponho a mão sobre a minha boca. Quando ele estava passando por aquela luta toda, terrível, Jó, ele declarou, eu tenho que colocar a mão na minha boca. Eu tenho que parar de falar. Às vezes o silêncio é a maior forma de adoração diante de Deus. Jó decidiu ficar quieto. Jó decidiu calar a boca. Porque não estava ajudando ele. As coisas não estavam melhorando enquanto ele estava falando. Então ele parou de falar. Ele passou mais a escutar. Nós temos que aprender esse princípio. O princípio de falar menos e ouvir mais. E quando abrir a boca, que seja para edificação, que seja para conselho, que seja para sabedoria, que seja para falar bem de alguém e não o contrário. Jó compreendeu algo aqui, porque ele não iria falar isso se ele não tivesse compreendido uma coisa muito importante, que a reclamação, a murmuração, falar errado, falar de outras pessoas,
pode atrasar bênçãos em nossa vida. Por isso, murmuração atrasa promessas. Israel transformou 11 dias em 40 anos só por causa das murmurações. O povo reclamava de tudo. Reclamava da falta de comida, da falta de água e reclamava da liderança de Moisés. Deus não aceita algumas coisas, certo? A gente pensa que não tem problema de falar, mas tem, a Bíblia diz que tem. Está registrado na palavra, tem problema de falar. Tem problema de falar. Existe um problema sim. Falar demais, falar coisas que a gente não deve. E sabe, a gente parece que entra na roda de fofoca. Como assim entra na roda de fofoca? Porque quando você está entre amigos ou está com pessoas, vem assunto, vem conversa, até dos outros. Mas o que a gente tem que fazer? Olha, está na mão de Deus isso. Entrega na mão de Deus. Eu não vou comentar sobre isso. Eu não vou, criticar a mulher lá do fulano. Eu não vou criticar o filho. Eu não vou criticar essa atitude que ele teve na empresa. Eu quero sair disso. Você tem que literalmente sair de determinados assuntos. Porque a fofoca, ela faz mal pra gente. Mas às vezes a gente não se dá conta que a gente também está na fofoca. Porque estamos falando mal de outras pessoas. Eu vou dizer uma coisa para você, tenha cuidado para não pecar. Tropeçamos em muitas coisas porque estamos falando demais. Estamos falando demais. E que Deus tenha misericórdia de nós. Não podemos pecar com as nossas línguas. Nós temos que procurar, ser abençoadores das pessoas. Às vezes você tem um problema no trabalho com seu patrão, ou você tem um problema no trabalho com um colega seu e você fica a semana inteira falando daquilo. Você está a semana inteira empatando a tua vida através da língua, da murmuração. É claro que a gente não gosta de algumas coisas. É claro que a gente não gosta de algumas situações que a gente enfrenta. Mas se eu aprender a caminhar com Deus, eu tenho que aprender a ficar quieto, a fechar a matraca. Outra coisa que eu aprendo é que a língua é uma arma espiritual. Em Provérbios 18, 21, a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, se eu falo negativamente, eu posso estar atraindo negativo para a minha vida. Agora imagine uma pessoa que só fala o negativo. Dentro da casa dela só se ouve o negativo, na igreja só se ouve o negativo, no trabalho só se ouve o negativo, na rua também só se ouve o negativo. Ou seja, a pessoa está sempre falando do que não deve. Você tem que aprender a cortar. Diga comigo, cortar o negativo. E como que se corta o negativo? Dizendo, olha, eu não quero saber. Eu não quero pecar com meus lábios. Eu não quero nem me defender. A minha defesa é Deus. Porque se a gente começa a falar, além de se magoar com aquela situação, a gente acaba também pecando. A gente acaba falando o que não deve, falando o que não é para falar. Não é para falar. Eu já vi muita gente compartilhando assuntos da sua casa por lá de fora. Compartilhando com os outros o que acontece dentro. Interrompe isso. Pare com isso. Você pode estar, difamando a sua própria casa, difamando a sua própria família. Porque amanhã ou depois teu marido é outra pessoa e aquelas pessoas que ouviram tudo acerca dele vão olhar para ele de forma diferente. E ele vai se sentir constrangido. Então a gente tem que parar de falar o que não sabe. Eu vou dizer uma coisa para você. Me disseram, eu ouvi, estão falando. É o tipo de coisa que tem que cortar. É o tipo de coisa que tem que cortar. Por quê? Porque isso não nos cabe. Não nos cabe. As pessoas falam e falam, às vezes, o que é e o que não é. A gente sabe disso.
Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que também parar de falar. Parar de falar. Porque se a murmuração atrai um retardo, ela atrai uma diminuição, né, da aceleração das coisas de Deus na nossa vida, então por que eu vou abrir a minha boca e pecar? Certo? Se a murmuração atrasa a promessa, então eu vou parar de murmurar, eu vou parar de falar, eu vou parar de entrar em certas questões, eu vou parar, sabe, de tentar me unir com algumas pessoas em conversas que vão atrasar a minha vida. Literalmente, tem mesas que vão atrasar a tua vida, tem conversas que vão atrasar a tua vida. Então, fecha a boca. Fecha a boca. A Bíblia diz que Maria guardava tudo em silêncio. Está lá em Lucas 2,19. O povo de Israel também ficou em silêncio antes da queda de Jericó. Olha só, eles experimentaram vitórias por terem ficado com a boca fechada, por não estarem reclamando, por não estarem falando contra Moisés. Ore por controle da sua boca. O Salmo 141, verso 3. Olha o que o salmista pediu: Senhor, põe guarda a minha boca. Põe uma sentinela, põe um porteiro na minha boca. Por quê? Porque isso é segurança para a gente. É segurança espiritual. Eu não estou falando aqui, sabe, de comportamento apenas. Eu estou falando de realidade espiritual. Quem fala tudo o que quer, quem fala tudo o que pensa, está abrindo as portas da sua vida para o inimigo. Está abrindo as suas portas para o inimigo. Por quê? Porque se o salmista orou, Senhor, põe um guarda na minha boca, na minha língua, ele sabe da importância da vigilância naquilo que a gente fala. E um detalhe, enquanto você fala de algo negativo, você não se cura. Enquanto você fala de algo que é ruim, você está deixando a porta aberta. A porta está aberta. Ela fica aberta até você se calar. Então, nós precisamos entender que silêncio não é passividade, é confiança em Deus. Grava isso. Silêncio não é passividade. Silêncio é confiança em Deus. Eu quero orar por você. Quero falar aqui rapidamente dos meus devocionais. Eu estou com 3 devocionais. Café com Jesus 1, Café com Jesus 2, Café com Jesus 3. Esses 3 livros aqui tem mais de 1000 orações, os 3 juntos. Amém? Deixa eu desvirar esse aqui. Tá? E você pode adquirir, inclusive se você adquirir mais de um desse, eu vou fazer uma dedicatória especial para você. Nossos livros têm abençoado a vida de muitas pessoas. Começar o dia com a palavra de Deus é uma das melhores coisas que tem. Amém? Também eu tenho esse livro aqui, o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. E esse livro fala muito sobre isso. Inclusive, gente, nós estamos agora dentro da Academia aqui no Global com um módulo falando exclusivamente dos sonhos na Bíblia, na palavra de Deus. Sobre discernimento espiritual, como ouvir a voz de Deus, porque Deus também se comunica e nos alerta através dos sonhos. Estamos falando sobre isso. E quarta-feira agora eu tenho uma aula dentro da academia aqui no Global. Eu quero convidar você a se tornar nosso aluno, a caminhar mais perto da gente. Eu creio que existe uma bênção muito grande quando nós caminhamos juntos, no mesmo propósito e estamos crescendo juntos. Por isso, se você quiser se tornar nosso aluno, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br, ok? E se você perdeu a palavra que eu ministrei hoje, às 9 horas da manhã na igreja, era melhor você assistir. Sabe por quê? Porque muitas vezes a criptonita, né, como eu falo na pregação, Superman é forte, né? Usando aqui um simbolismo, tá? Mas ele é vulnerável também, a criptonita. Tem certas coisas que nos deixam vulneráveis, não para Deus, mas para o inimigo. Foi o que aconteceu com Sansão. A Bíblia diz que toda vez que ele estava sendo tentado por Dalila, ele estava com a cabeça no colo dela.
E isso significa uma coisa: você tem que cuidar aonde você está descansando a sua cabeça. Você tem que cuidar com quem você está se abrindo. No colo de quem, sabe, você está descansando a sua cabeça. Cuidado. Os maiores erros que as pessoas cometem, é porque não prestam atenção na sua vulnerabilidade, na sua fraqueza. Todo mundo tem suas fraquezas e suas limitações. Uns têm fraqueza para dinheiro, outros têm fraqueza na língua, outros têm fraqueza de caráter. Ou seja, todo mundo tem as suas fraquezas e nós precisamos ir a Deus para Ele nos fortalecer aonde somos fracos. Essa palavra que eu ministrei hoje, eu tenho certeza que abençoa a vida de muita gente. E se você ouvir essa palavra, você vai ver como você vai ser abençoado. Amém? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo, tá? Mês que vem eu estarei em Palmas, no Tocantins. Eu vou dizer uma coisa pro povo que me acompanha aí de Palmas. Não foi fácil, viu, pegar voo para ir. Não foi fácil pegar voo para ir, porque são poucos voos, né? Vai mexer bastante na minha agenda, mas eu vou cumprir. Eu vou estar aí no mês que vem. Nós alugamos um hotel, certo? Onde vamos ter um culto de domingo profético. E já estamos quase com as vagas encerradas, porque o pessoal está nos chamando, né? E claro, é gratuito, mas como o hotel tem um espaço limitado, né? Tem um espaço limitado, a gente não pode dizer para todo mundo ir, não. As pessoas têm que dar o nome, porque senão não vai ter espaço, ok? Para tanta gente. E já estamos com quase todas as vagas preenchidas. Também vamos ter uma escola de profetas aqui em São Paulo, no mês de maio agora, presencial, tá? E eu gostaria muito que você fosse. Quero convidar a tua família, chama a minha equipe depois. E se você sente no seu espírito que você tem que estar nessa escola para aprender a ouvir a voz de Deus, para estar num ambiente diferente, vem estar com a gente. Chama o meu pessoal e vem estar com a gente. Vamos orar? Permita-me orar por você. Também quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração com outras pessoas. Deixa a tua curtida aí, não esquece. Tá? E compartilha essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas, em nome de Jesus. Doce amado Espírito Santo, nós queremos ouvir a tua voz. Santifica nossos lábios, Pai, a nossa língua. Nós não queremos participar de fofoca, de conversas, de murmuração. Não queremos ser negativos. Não queremos reclamar, ó Deus, do nosso trabalho, reclamar da nossa vida, reclamar da nossa família. Somos gratos. Enche a nossa boca de adoração, enche a nossa boca de louvor. Senhor, em nome de Jesus, e nós oramos para que o Deus do impossível toque na vida de cada pessoa que está aqui. Senhor, todos os pedidos de oração que estão aqui, todos os pedidos de oração, nós pedimos uma ação sobrenatural do Senhor. Eu oro em favor dessa pessoa e eu peço um milagre, Pai. Eu peço uma intervenção. Nós dizemos a todo câncer, a toda alergia, a toda dor no corpo, a toda infecção, a toda inflamação, a todo problema no coração, a todo problema na coluna, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Oramos por milagres. Oramos para que essa coluna seja totalmente realinhada. Oramos agora para que toda célula cancerígena renda-se ao poder de Jesus Cristo. Oramos para que toda dor no corpo, nas juntas, até mesmo nódulos, cistos, microcistos, rendam-se ao poder de Jesus Cristo. Mulheres que estão em tratamento para engravidar, oramos por um milagre nessa família, total e completo. Oramos, Pai, para que o poder criador e restaurador do nosso Deus toque em cada pessoa. Jesus, a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Por isso nós oramos agora por curas totais, instantâneas e completas, no nome de Jesus Cristo. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. O Deus que cura, o Deus que opera milagres, está operando. Senhor, consagramos a semana a ti, para que seja uma semana abençoada, uma semana sobrenatural, uma semana de grandes conquistas, uma semana também, Senhor, de conclusão em coisas que estamos trabalhando, que temos vitória, que temos conquista, que o Senhor nos abençoe e que todas as coisas cooperem para o nosso bem. No nome de Jesus Cristo, entregamos a Ti a nossa casa, a nossa semana e pedimos a Tua bênção. Amém e amém. E se você crê, compartilhe agora essa oração. Seja um canal de bênção, lembre-se, quer ser abençoado? Aprende a compartilhar.
faça o bem para alguém, mande essa oração para alguém. E amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui na oração, se Deus quiser. Paz e prosperidade e que Deus os abençoe. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que Ele é o Deus do impossível e que certamente nessa noite veremos milagres. Consagramos essa noite ao Senhor e pedimos a Ti, ó Deus, acampa Teus anjos ao redor da nossa casa, guarda nossos filhos, guarda, Senhor, a nossa vida, que toda arma forjada contra nós seja quebrada, seja desfeita, seja envergonhada, em o nome de Jesus, que o laço do passarinheiro seja cortado, o mal seja desfeito. Nós anulamos completamente no mundo espiritual toda palavra maldita contra nós, toda inveja, tudo aquilo direcionado a nós e declaramos que o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o socorro bem presente na angústia. Ele é o Senhor dos exércitos. E como está escrito na Tua palavra, Pai, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tu estás comigo, Tu estás com a minha casa. Declare aí que o Senhor está contigo. Declare, o Senhor está comigo. Declare, o Senhor está comigo. Invoque a presença de Jesus Cristo e diga, Jesus está comigo. Jesus está comigo aqui. Jesus está comigo. Aleluia, glória a Deus. E eu declaro todas as bênçãos do Salmo 91 sobre a tua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. No nome de Jesus Cristo, eu libero uma palavra de saúde para toda pessoa que está doente, todo aquele, Senhor, que está num tratamento para o câncer, tratamento para alergia, tratamento para tireoide, tratamento para depressão, tratamento, Senhor, para problemas nas pernas, nos joelhos. Nós declaramos saúde a essa pessoa. Eu oro pela coluna dessa pessoa que está com problemas, está com hérnias. Eu oro pela cura, pela restauração. Eu oro, Senhor, pelos joelhos. Eu oro pelas pernas, Senhor, toda a trombose, renda-se. Ao nome de Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, agora, Senhor Jesus, toque-os com o teu poder, até mesmo mulheres que estão em tratamento para engravidar. Eu oro por um milagre na vida desta mulher, nesta família, no nome de Jesus, e peço a tua bênção. Senhor, meu Deus, toca com o teu poder agora, na vida de cada pessoa que está orando junto conosco, essa pessoa que está cansada emocionalmente, cansada espiritualmente, que ela seja visitada por ti. Meu Deus, toque-os com o teu poder agora, que tudo aquilo, Senhor, que é engano, tudo aquilo, Senhor, que é laço, tudo aquilo que amarra, que prende pessoas, que agora sejam livres. Também, Senhor, essa pessoa que está no pecado, mas que o Senhor está
convencendo ela, trazendo ela para uma vida na luz, para uma vida na palavra. Meu Deus, que agora todo tipo de influência do pecado sobre a vida dessa pessoa seja quebrado em nome de Jesus, que toda cegueza espiritual, em o nome de Jesus, seja desfeita, seja quebrada agora. Declaramos vida sobre ti, declaramos vitória sobre ti, que a mão poderosa do Senhor nosso Deus esteja sobre ti, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O mesmo sentimento que eu tive quando eu comecei a oração da manhã, eu tive agora nessa oração da noite. O mesmo sentimento, que há pessoas que precisam se libertar de relacionamentos tóxicos, certo? Há pessoas que precisam se libertar de relacionamentos tóxicos. E quando Deus brada, quando Deus repete um assunto, é porque Ele quer trazer uma libertação. Eu não sei para quem que é essa palavra, ou se é para você mesmo que está aí, ou se é para alguém que está próximo de você, que você vai compartilhar esse vídeo. Mas essa palavra é para alguém que precisa sair dos encantos de uma pessoa, que precisa se libertar dos encantos de uma pessoa errada. Eu sei que Deus opera a salvação, Deus opera o livramento, mas nós temos que dar ouvidos ao que Deus está falando. E eu senti isso muito forte no meu espírito. Eu não sei se você me acompanhou na oração da manhã, mas na oração da manhã, quando eu comecei a orar pela manhã, Deus falou isso comigo. Deus falou isso comigo, e se você assistir a oração da manhã, você vai ver que eu falei isso logo no início da oração. E eu estou repetindo isso agora, ok? Então, segura aí. Palavra de Deus para a tua vida. Eu quero começar aqui com um testemunho para a glória de Deus. Eu recebi o testemunho da Rose, e ela escreveu assim: a paz. A minha filha estava com nódulos nas mamas e um linfonodo. O médico fez o ultrassom, ficou preocupado com o linfonodo, que estava com 1,5 centímetros, e pediu uma biópsia. Fiquei muito aflita e nas orações entreguei esse problema nas mãos de Deus. Eu dizia para ela que Deus podia fazer desaparecer. No dia marcado para a biópsia, enquanto ela entrou na sala de exame, eu pedi a Deus um milagre. E para a glória de Deus, a médica disse que não havia nenhum linfonodo. Mesmo com o exame em mãos, aquilo que mais nos afligia sumiu. Recebemos o resultado dos nódulos e eram benignos. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Deus é fiel. Também recebi o testemunho da Raquel. E ela escreveu assim: na oração da manhã, o Senhor orou por uma dor forte no ombro direito. Há praticamente 1 ano eu sofria com essa dor, que às vezes era muito forte e estava bem dolorida. Quando ouvi a oração, tomei posse da minha cura e do meu milagre, e a dor sumiu na mesma hora. Eu fui curada instantaneamente. Gratidão pelas orações a cada dia, e que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Tem curas que são instantâneas, tem outras que são progressivas, e tem curas que Deus vai usar, né? Deus vai usar o homem para curar. Eu também recebi o testemunho da Lia, e ela escreveu assim: agradeço ao Senhor pela cura do câncer no intestino da minha irmã Ana Maria. Graças a Deus, uma batalha é vencida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Você pode crer nisso? Que Deus é Deus do impossível? Declare aqui nos comentários: Deus é Deus do impossível. Amém? E eu quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração, deixa aí a tua curtida, por gentileza, para que o YouTube mande essa oração para mais pessoas. Isso ajuda muito a gente. E eu gostaria que você pegasse essa oração e mandasse para alguém próximo de você. Manda para alguém aí, alguém próximo de você, que vai receber essa oração, vai ser tocado por Deus. E talvez essa palavra, como eu disse aqui, e me veio esse sentimento de novo, igual da oração da manhã, essa palavra pode ser para você que está aqui me escutando, que está num relacionamento tóxico, ou pode ser para um amigo seu, uma amiga, que está num relacionamento tóxico. Manda esse vídeo, manda essa oração para essa pessoa, certo? Eu creio, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Manda aí, compartilha, bota em grupo. Me ajuda a levar essa palavra para mais pessoas. Eu estou falando sobre o Espírito Santo, o amado Espírito Santo, o doce Espírito Santo. E eu quero falar de áreas que o Espírito Santo, ele quer ajudar você a cuidar na sua vida.
O Espírito Santo nos ajuda a cuidar de algumas áreas da nossa vida. A Bíblia diz em Isaías 1,18: Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O Espírito Santo irá falar com você sobre pecados. Ele irá falar com você sobre coisas que você faz errado. Porque a gente não está acostumado, sabe, a ser confrontado pelo Espírito Santo. Podemos ser confrontados pela nossa consciência, podemos ser confrontados por causa de uma crítica. Mas quando o Espírito Santo te confronta, ele vai confrontar você em amor, ele vai trazer um incômodo. Quando você falar demais, quando você, sabe, agir errado com uma pessoa, quando você, de alguma maneira, acabar prejudicando o teu próximo, o Espírito Santo vai falar com você. E a obra do Espírito Santo é nos levar a um profundo arrependimento. Um profundo arrependimento, mas não, sabe, apenas uma reflexão que faz você fazer uma oração e pedir perdão a Deus, não. Um profundo arrependimento, onde você se arrepende de ter falado o que falou, onde você se arrepende de ter feito o que fez. Quando o Espírito Santo trabalha em nós, o Espírito Santo nos leva, sabe, a pedir perdão até por cada palavra que foi dita. Até por cada palavra que foi dita. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. Toda vez que você tentou prejudicar uma pessoa, o Espírito Santo vai falar com você para se arrepender. E o Espírito Santo vai trazer um incômodo ao seu coração e ele pode, inclusive, lhe tocar de você pedir desculpa, pedir perdão para a pessoa que você errou. Então é importante nós entendermos que esse é o cuidado de Deus conosco. Não é que Deus quer te condenar ou ficar te acusando. Não, a Bíblia diz que a acusação é a obra de Satanás. É coisa do inimigo, não é coisa de Deus. Deus não fica acusando, Deus traz um arrependimento. É um incômodo que Deus traz. O Espírito Santo, como Ele ama a sua vida, Ele quer cuidar da sua vida, Ele lhe leva, sabe, a se arrepender. Porque hoje as pessoas não estão sendo, eu posso dizer, confrontadas como devem ser confrontadas. Nós temos seguido a nossa vida e quem goste, goste, quem não goste, não gosta. E não é isso que o Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo nos ensina a quando erramos, devemos pedir perdão. A quando fazemos algo que o desagrada, que o entristece, devemos, sabe, chorar por aquilo e dizer: Senhor, eu não quero mais isso na minha vida, me perdoa. Me perdoa pela minha impulsividade, me perdoa pela minha grosseria, me perdoa pelo meu desrespeito, me perdoa pela minha insensibilidade, certo? O Espírito Santo, ele faz a obra em nós, porque ele cuida de nós. Amém? Eu quero dizer para cada um de vocês aqui, ninguém te cuida como o Espírito Santo. Ninguém te cuida como o Espírito Santo, ninguém te ama, porque o Espírito Santo sabe que se o pecado ainda ele continuar ativo, ele tiver on na sua vida, o inimigo pode entrar por aquela porta. O inimigo pode entrar por aquela porta, tocar na tua vida ou tocar na tua casa. Então, o Espírito Santo, que nos ama, ele nos fala sobre o pecado até para fecharmos as portas para o inimigo. Outra coisa que o Espírito Santo ele cuida, o Espírito Santo irá falar com você sobre a sua presença, a presença de Deus. A Bíblia nos diz, Isaías 2:3, e irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. O Espírito Santo, ele sempre vai levar você à presença de Deus, à comunhão com Deus. Então, toda vez que você estiver querendo se afastar, o Espírito Santo vai, sabe, de alguma maneira puxar você, te incomodar, para que você volte para a presença. E quando você começa até mesmo a dar, eu posso dizer, lugar a outras coisas, tirando a prioridade do reino, a prioridade de Deus na sua vida, o Espírito Santo, ele mostra para você que sem a presença de Deus,
a tua vida, ela não é uma vida completa, ela não é uma vida plena. Eu creio que nós sentimos a presença de Deus porque na presença de Deus eu sinto plenitude, eu me sinto bem, mas sem a presença de Deus eu sinto um vazio. Sem a presença de Deus as coisas são vazias, as coisas não têm brilho, as coisas, sabe, não são divertidas, mas com o Espírito Santo a minha vida fica leve. Com a presença do Espírito Santo eu sou inspirado, com a presença do Espírito Santo eu tenho força. Força para continuar, força para não desistir, força para caminhar com Deus. Então, a presença de Deus, ela faz toda a diferença na nossa vida. E o Espírito Santo, ele vai falar conosco. Ele vai falar, filho, você está longe da minha presença. Filha, essas atitudes que você anda tendo é por causa que você está longe da minha presença. O Espírito Santo, ele vai convencer você que você precisa buscar a presença de Deus, que você precisa ser cheio da presença de Deus. E você há de convir comigo. Tem coisas que não enchem a gente. Tem mesas que não enchem a gente. Tem realizações e conquistas que não enchem a gente. Tem vitórias do passado que não enchem a gente. E você pode estar, sabe, no melhor hotel do mundo, no quarto mais caro que o dinheiro possa pagar e com zero de preocupações, que lá, se você não estiver conectado com Deus, você vai sentir a falta da presença de Deus. Você vai sentir a falta da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é algo que nós podemos sentir. Aleluia, quando eu oro, eu sei que Ele está ali. Quando eu acordo pela manhã, eu me achego no meu propósito, eu sei que Ele está ali. É a presença do Espírito Santo que tem me fortalecido. É a presença do Espírito Santo que tem estado comigo. Essa santa presença, a santa presença do Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele também irá falar com você sobre responsabilidade. Em Romanos 14:12, a Bíblia diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você sabe por quê que você faz as coisas, mesmo os homens não merecendo do que você faz? Porque você tem responsabilidade com aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Então pode o outro, sabe, estar fazendo de qualquer jeito aquilo que ele deveria fazer bem, porque está fazendo para Deus, mas quando você tem uma consciência viva do Espírito Santo dentro de você, e você conhece o Espírito Santo, você tem responsabilidade com aquilo que Deus está entregando para você. Aleluia! Sabe, eu tenho aprendido isso, porque no domingo, que é o dia que a maioria das pessoas dorme até mais tarde, eu acordo mais cedo até do que nos outros dias, porque eu sei que naquele domingo, além das minhas gravações, além de estar aqui com vocês, eu preciso me preparar porque eu vou ministrar, seja na igreja que eu congrego aqui ou noutra igreja. Sabe, eu fiz um compromisso com Deus, e o compromisso que eu fiz com Deus é que enquanto Deus me der saúde e força, nos domingos eu sempre irei procurar uma igreja para ir, para ministrar ou para receber. Eu sempre estarei numa igreja, não importa se eu estiver em São Paulo, ou se eu estiver fora do país, ou se eu estiver em outro qualquer lugar, eu estarei no domingo adorando ao Senhor junto com a minha família, estarei adorando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sabe, Deus fez grandes coisas na minha vida. Eu devo tudo a Ele, eu tenho gratidão no meu coração, eu tenho dentro do meu coração um louvor a Deus por coisas que só Ele faz. Sabe, às vezes as pessoas querem me perguntar qual que é o segredo do meu sucesso. O segredo do meu sucesso é Deus, não tem outra explicação. Sabe, eu tenho trazido alguns convidados nos meus podcasts, são pessoas especialistas nas suas áreas. São pessoas assim que fizeram uma coisa relevante aqui nessa terra. E o que me toca, sabe, é quando eles me perguntam como que tudo isso aconteceu, como é que você faz? E claro, eu tenho um grande conhecimento hoje sobre muitas coisas, mas, sabe, quando eu comecei debaixo de uma palavra de Deus e tudo aconteceu. Debaixo de uma palavra, debaixo de uma instrução de Deus. Então, eu sei de uma coisa, o mérito não é meu. O mérito não é meu, não fui eu que fiz isso, é Deus.
É Deus, a Ele a glória, a Ele o louvor. E você passa a fazer as coisas com uma responsabilidade, porque você sabe, Deus é tudo para você, Deus é tudo para mim. Então você faz as coisas por responsabilidade. Sabe, às vezes as pessoas elas dizem assim, eu não preciso disso. Eu já pensei isso também, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer, eu não preciso disso. Sabe, e realmente tem coisas que a gente não precisa. Só que tem um detalhe, às vezes, mesmo que a gente não precise de algumas coisas, pela responsabilidade que Deus colocou em nós e pela direção que Deus deu, você faz. E você aguenta, e você continua naquilo, por causa que existe um louvor no seu coração para Deus. Existe uma gratidão aí no seu coração para Deus. Então, independente das lutas que for, você vai comprar aquela guerra. Você vai entrar naquilo porque você sabe. É que nem a questão da igreja, né? Algumas pessoas, às vezes, elas se precipitam de dizer assim, puxa, né? Que a igreja, né, às vezes dá problema, ou que tem isso ou aquilo na igreja, mas eu sou o tipo de pessoa que sempre vai lutar pela igreja e sempre vou acreditar na igreja. Daí você me pergunta por quê? Se lá tem falhas, se lá tem homens, se lá tem um sistema. E, bom, eu sempre vou lutar pela igreja porque eu entendi que eu tenho responsabilidade com a igreja. Eu posso não estar na frente da igreja, eu posso não estar lá na documentação da igreja, eu posso não mexer no financeiro da igreja, eu posso, sabe, enfim, eu posso ser um membro da igreja ali, comum, mas eu tenho uma responsabilidade com a igreja. E a responsabilidade que eu tenho com a igreja é amá-la, é orar por ela, é derramar todo tipo de ensino sobre ela, é fazer o meu melhor por ela, é financiar a obra, enfim, eu tenho responsabilidade. Porque eu entendo que foi entrando numa igreja que eu tive uma experiência com Deus. Foi entrando numa igreja, sabe, que pela primeira vez eu ouvi a voz do meu amado Espírito Santo. Então eu quero dizer uma coisa para você, tem coisas que Deus, o Espírito Santo diz, você é responsável por isso, cuide disso. É que nem a minha família. Deus me deu a minha família para que eu seja responsável, Deus me deu talentos para que eu seja responsável, certo? Então nós temos que ter responsabilidade com aquilo que Deus entrega nas nossas mãos. Temos que ter responsabilidade. Temos que ter responsabilidade, grave isso, nós temos que ter responsabilidade, porque o Espírito Santo, Ele coloca isso em nós. Eu quero agora orar por você, certo? Também quero lhe convidar, nós vamos ter uma escola de profetas presencial, agora no mês de maio, certo? Deixa eu até pegar a data aqui bem certinha para dizer para você. Vai ser aqui em Alphaville, dia 8 e 9 de maio, dia 8 e 9 de maio. Nós vamos trazer 3 preletores, vai ser um tempo extraordinário, vai ser a última escola de profetas presencial do ano aqui no Brasil, porque em julho eu tenho nos Estados Unidos, tá? Daí você pergunta, mas você não tem mais nada marcado esse ano para o Brasil presencial? Evento meu, não tenho, a não ser que Deus lá na frente, Ele diga para mim, faça, porque eu não tenho, tá? Eu tô com, assim, muitos compromissos, podcast, eu gravo também para a TV, vocês sabem disso, né? Ainda que meu contrato com a Band vai só até o final desse mês agora, tá? Mas eu tenho ainda contrato com a Rede TV e isso, às vezes, grava abertura e faz isso, faz aquilo, sabe? A gente luta por esses programas de televisão, então é por isso que eu não vou fazer compromisso de fazer escola, a não ser que Deus fale comigo, me dê uma direção para o final do ano fazer alguma coisa. Então, se você quiser participar da Escola de Profetas presencial que nós teremos agora no mês de maio, dia 8 e 9 de maio, entre em contato com a minha equipe, tá? Para fazer a tua inscrição, a inscrição das pessoas que vão contigo, vai ser incrível, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E também quero convidar você a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global. O objetivo da academia é te instruir, ajudar você a discernir a voz de Deus. Temos um curso também completo de teologia dentro da academia aqui no Global.
E não é só isso. Além do curso de teologia, nós temos módulos especiais e toda semana eu estou ao vivo dentro da academia. Essa semana, por exemplo, nós tivemos aula na academia e depois uma sala profética dentro da academia. Então eu quero convidar você a caminhar mais perto da gente, certo? E se você quiser, vá até o nosso site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno na academia aqui no Global. O link também está aqui na descrição do vídeo, ok? Posso orar por ti? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar. E amanhã, gente, olha só, amanhã, 9 da manhã, nós vamos ter um grande culto aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, ok? Você é nosso convidado. Eu vou estar ministrando uma palavra especial, profética, e no final eu vou orar pelos doentes. Nós vamos ungir os doentes e vamos orar pelos doentes. E se você conhece alguém que está num tratamento para câncer ou um tratamento para depressão, qualquer outro tipo de tratamento, vem para cá. Amém? Deus tem colocado no meu coração de orar pelas pessoas. Nós temos visto muitas pessoas sendo curadas e existe uma necessidade muito grande. Sabe, parece que as pessoas não oram mais por cura, né? Não oram mais por milagre, por sobrenatural, mas Jesus cura, gente. Jesus está vivo. Amém? Então convido você, nesse domingo nós vamos ter esse culto. Se Deus está tocando aí no seu coração de vir, de estar conosco, vem estar com a gente nesse domingo, 9 horas da manhã. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Alphaville é do lado de São Paulo. É bem fácil de você chegar aqui. Ok? Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, visita cada pessoa que está orando agora junto comigo. Eu sei, Pai, que o Senhor está tocando em pessoas e eu quero declarar: o meu Deus é o Deus do impossível. Jesus é o Deus do impossível. Jesus é o Deus do impossível e nós clamamos a Ele agora e oramos para que haja uma intervenção sobrenatural na vida dessa pessoa. Sim, doce e amado Espírito Santo, vem e envolve teus filhos com teu poder. Aquele que está perdido, dá para ele uma direção. Aquele, meu Deus, que está preso, está cegado em algo e não consegue se libertar, que agora receba a libertação em o nome de Jesus Cristo, que o poder do Espírito Santo venha sobre essa pessoa e ela seja livre agora. Senhor Jesus, toque no corpo daqueles que estão doentes, toque nos joelhos, nas pernas. Senhor, em nome de Jesus, aquele que está com feridas no corpo, com problemas na coluna, na tireoide, no sangue, nos rins, no fígado, no pâncreas, eu oro por um milagre de Deus. Eu oro por uma cura, que haja um toque de Deus agora na vida dessa pessoa. Toque a Jesus com o teu poder, toque-a com a tua graça, que o favor de Deus envolva essa pessoa. Que o favor de Jesus Cristo envolva essa pessoa, Senhor. Libera do teu poder sobre ela. Libera do teu favor sobre ela. Toque-a com teu poder, amado Espírito Santo. Toque-a com teu poder. Toque-a com a tua graça, amado Espírito Santo. Aleluia. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que pessoas que estão perdidas, que estão sem paz, estão sem alegria, sejam visitadas pelo poder de Deus. Essa pessoa, Pai, que nunca teve uma experiência com Jesus, que ela seja tocada agora, envolvida por esse poder que nós ministramos aqui, esse poder do nosso amado Espírito Santo. Amado Espírito Santo, envolva cada pessoa, toque-os com teu poder. Senhor, essa pessoa, visita ela onde ela está agora, esteja ela dentro de um carro, esteja ela em casa, esteja ela onde estiver. Senhor, visita teus filhos e filhas agora, com poder. Toque-os, Jesus, toque-os com o teu poder, envolva-os, Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Seja um canal de bênção e pega o link dessa oração e manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Seja usado por Deus agora. Amém? Seja usado pelo Espírito Santo e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Deus te abençoe. Até amanhã, 6 e 7 da manhã, primeiro dia da semana. Eu aguardo todos vocês na oração aqui. Até mais e que Deus os abençoe.